Êxodo capítulo 14. Êxodo 2 é uma outra história, para um outro momento, se Deus permitir. Êxodo capítulo 14, nós vamos ler do verso 10 até o verso de número 16. Êxodo 14, 10 a 16. A palavra do Senhor. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito, que você nos tirou de lá? Os filhos de Israel disseram a Moisés: será que não foi? Será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito, Moisés? Deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenha medo, fiquem firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O desafio que é dizer para quem está nervoso, falar: calma. Quer ver marido deixar a mulher estressada e você falar o quê? Calma. Aí, meu irmão, parece que ela entende. Raiva. Fiquem calmos. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você, levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Sentado mesmo, vamos orar mais uma vez? Deus, nós estamos diante, Senhor, da Tua palavra. Fala conosco. Deus, o Senhor já está falando conosco por meio de diversas formas. Nós acordamos. É redundante, mas vou dizer, Senhor, acordamos com vida. E isso já é motivo de alegria, já é sinal de que o Senhor está falando conosco. Nós tivemos um dia abençoado, nós nos alimentamos, nós estamos vestidos, nós estamos em um lugar seguro, nós estamos com a nossa liberdade religiosa para podermos prestar esse culto. O Senhor já falou conosco por meio dos testemunhos de cura, o Senhor já falou conosco por meio das orações, o Senhor já falou conosco por meio dos louvores. Agora, Pai, fala conosco por meio da palavra, fala conosco por meio da palavra. Essa, Senhor, é a porção da Escritura que está reservada para nós nessa noite. Fala conosco. Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz por meio dessa palavra.
Me ajuda a compartilhar com os meus irmãos nessa noite aquilo que o Senhor colocou como direção para esta noite, que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aqui eu estou com uma folha de papel. E eu estava pensando nisso quando eu cheguei, pedi o Davi para pegar para mim. Falei, Davi, pega uma folha de papel. Daqui a pouco mais de 30 dias, nós estaremos, se Deus permitir, em um novo ano. E é normal que em épocas que vai se aproximando a mudança do ano, é normal, Ayla, nós pegarmos uma folha e começarmos a escrever os planos, sim ou não? É normal. A gente começa a projetar o próximo ano que vai chegando. E aí a gente vai colocando algumas coisas que às vezes se repetem, como uma dieta, né, uma academia, e outras coisas novas que nós desejamos viver, segundo o estágio da vida que estamos passando. Mas é fato que a gente começa a escrever, seja numa folha física como essa, seja num bloco de notas, enfim, numa agenda, a gente começa a escrever o que nós desejamos viver. E quando eu estava à tarde, pensando nessa palavra para ministrar hoje à noite, Deus me fez lembrar disso. E eu quero começar essa ministração apresentando a você uma folha totalmente em branco, na qual você vai colocar os próximos passos da sua vida, o próximo ano que se aproxima. A folha está com você. Quais são as metas? Quais são as direções? O que você vai escrever? Agora mesmo, faça esse exercício. Você não está com uma folha física como essa que eu estou apenas para ilustrar. Mas por um minuto que seja, o que você colocaria? O que você vai colocar? Para que o ano de 2026 e mais, para que este ano, porque 2025 ainda não acabou. E é por isso, por exemplo, que nós estamos com uma série nas quintas-feiras, que se chama Ainda Este Ano. Ainda este ano, e a gente já teve 4 ministrações, e na quinta-feira agora é a última ministração dessa série, e todos vocês estão convidados. Mas a pergunta é, o que você vai colocar? Pense aí uma coisa, 2, 3, não sei, talvez você já tenha isso bem projetado, talvez em um minuto você anote 10 coisas. O que é que você colocaria em primeiro lugar? O que você decidiu colocar em primeiro lugar? Já pensou? Pense aí um minuto, eu quero de forma intencional te dar nem que seja esses 10 segundos para você pensar em algo. Porque isso é muito importante. A palavra de Deus é transformadora. A palavra de Deus não é apenas um conselho. A palavra de Deus não é apenas uma orientação, diante da qual nós vamos decidir seguir ou não. A palavra de Deus é um mandamento. A palavra de Deus é uma regra clara, diante da qual nós não temos escolha a não ser obedecer. O que é? O que é que você decidiu colocar aí na sua folha? Não precisa me responder. Pastor, eu coloquei aqui na minha área financeira, eu coloquei na minha área profissional, eu coloquei porque eu estou querendo uma namorada, um namorado, eu estou querendo bater uma meta, estou querendo cuidar da saúde, eu estou querendo ler mais a Bíblia, eu estou querendo orar mais, eu quero aprender um idioma, eu quero abandonar algumas coisas que estão me paralisando. Eu quero viver radicalmente para Deus, como tivemos uma palavra dessa
numa das quintas-feiras. Eu quero romper com ciclos. O que que você colocou na sua lista? Nós estamos diante de um texto que literalmente nos coloca diante de uma página em branco. O texto que eu li, ele literalmente coloca-nos diante de uma página em branco. O povo de Israel passa 400 anos de escravidão. É fato que eles ficaram no Egito 430 anos. Mas os primeiros 30 anos, que era aquele período em que José ainda estava vivo, não foi um tempo de escravidão. Foi um tempo de bonança. Porque o faraó, que conhecia José, deu o melhor da terra para o povo. Mas a Bíblia diz que depois que aquele faraó que conhecia José morreu, e também que José morreu, e veio um novo imperador, veio um novo faraó que não se conectava com essa história anterior, o povo entra em escravidão. E passam 400 anos sendo escravizados. E essa escravidão, ela vai se escalando. Ela vai aumentando, ela vai potencializando, e o povo começa a clamar ao Senhor. E nós sabemos que o povo clama ao Senhor, e o Senhor responde. Isso é maravilhoso. E Deus levanta um libertador. Quem é o libertador? Quem é? Moisés. E Moisés vai ao encontro do faraó, e nós sabemos que Moisés vai uma vez e duas e tal, e vai aquelas várias vezes, até que diante da 10ª praga, o povo sai da terra do Egito. E o povo sai da terra do Egito em direção a um novo tempo. O povo sai da terra do Egito em direção a uma nova fase da vida deles. E a Bíblia diz que eles saem, aquele monte de gente, uma multidão, estimam-se aproximadamente 3 milhões de pessoas. E essas pessoas saem, e elas caminham, e elas param diante do Mar Vermelho. A Bíblia diz, no capítulo 13, e no início do capítulo 14, até chegar no versículo que nós lemos, que depois que o povo havia saído, o faraó, caindo em si, disse: o que nós fizemos? Por que nós permitimos o povo ir embora? Vamos atrás deles. Vamos de novo atrás deles para trazê-los de volta para a escravidão. E a Bíblia diz que Faraó pega 600 dos seus melhores carros e cavaleiros, coloca à frente e chama mais todos os demais carros de guerra do Egito e cavaleiros, e vão atrás do povo. E a Bíblia diz que o povo de Israel está parado diante do Mar Vermelho, e olham e veem o inimigo vindo adiante. E por que eu disse que o texto nos coloca diante de uma página em branco? Porque o povo de Israel estava diante, amigos, de um momento crucial da vida deles. É tão lindo isso, que até eles saírem do Egito, não havia a menção a exército de Deus, ao povo de Israel como exército. Mas quando eles saem do Egito, a Bíblia já diz assim, que eles caminhavam como um exército. Um novo tempo começando. Mas eles estão diante do mar, que é como essa página em branco. O que vai acontecer na frente daquele mar vai determinar o que vai ser escrito na página que vai determinar o próximo passo. É assim que nós estamos hoje. Todos nós temos uma história, todos nós temos a nossa agenda física ou histórica da nossa vida. Cada um de nós aqui tem a sua história. E hoje, quando eu estava pensando nessa palavra para a gente
conversar hoje, literalmente, Deus me disse, a mim, Wellington, tem coisas que não dão mais para fazer parte da sua história. Tem coisas que você vai ter que pegar a agenda 2025 e rasgar e jogar fora e começar uma nova. Hoje Deus está colocando diante de mim e de você uma página em branco, para que nós possamos tomar decisões e direções que nos levem ao destino que Deus tem para nós. O povo de Israel, Alisson, está diante do mar. Atrás deles há uma história de escravidão. 400 anos de escravidão. Ao redor deles o inimigo sangrento se aproxima. Dentro deles o medo se apodera. E diante deles há uma página em branco que eles podem começar a escrever. Essa é a nossa história. Essa é a nossa história. Quando você olha o texto, eles estão diante do mar. E nós vemos, quando o relato bíblico começa, no versículo 10 que nós lemos, diz: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham após eles, e eles tiveram muito medo. Nessa noite Deus está nos chamando, Joyce, para um novo tempo. Nessa noite Deus está nos chamando para um novo capítulo da nossa vida. Nessa noite Deus está nos chamando para começar a reescrever a história, corrigir a rota. Talvez o que nós estamos precisando, amigos, é corrigir a rota. E diante do novo, a primeira coisa que esse texto nos ensina é que Deus nos chama a confiar no plano dele. Talvez na sua folha você colocou a dieta, o exercício, as finanças, a cura, mas pode ser que a maioria de nós não colocou. Deus, eu quero que essa folha seja escrita segundo a vontade que o Senhor tem para mim. Porque desde a nossa mais tenra idade nós fomos ensinados a fazer listas, ou a Deus ou a Papai Noel. E não tem nada de errado nisso, tudo bem? Tudo bem? Nada de errado nisso. Mas talvez chegou a hora de, com a maturidade que nós temos, começar a dizer assim: Senhor, está aqui a página. Escreve aí. Escreve aí, Senhor, porque o homem faz planos, mas o que prevalece são os propósitos do Senhor. Talvez, amigos, o que está faltando é nós começarmos a entregar a folha para Deus antes de escrevermos a primeira palavra. E de dizermos: Deus, eu já escrevi tantas folhas. Talvez fazendo como fazíamos na hora de escrever a redação lá no... O povo teve muito medo. E o medo faz o passado parecer melhor do que o futuro que Deus tem para você. O povo estava 400 anos escravizados, diante do medo, diante daquela situação. Eles falaram assim: Moisés, por que você fez isso conosco? Nós dissemos: deixe-nos em paz, Moisés, porque para nós é melhor, está escrito no texto, pastor Raul. Para nós é melhor servir aos egípcios. Pensa, irmãos, o medo do novo faz o passado parecer melhor do que o futuro que Deus tem para nós. Deus está nos direcionando, Deus está nos impulsionando, Deus está nos mal.
Porque elas têm medo do novo, de como vai ser sem aquela pessoa, mesmo que aquela pessoa seja ruim, mesmo que aquilo não faça mais sentido, mesmo que aquele ambiente não faça mais sentido, mesmo que aquela cultura não faça mais sentido, mesmo que aquele comportamento não faça mais sentido. Muitas vezes o medo nos faz entender e acreditar que o passado é melhor do que o futuro de Deus. E eu quero dizer para você, isso é mentira. O povo de Israel tinha um futuro extraordinário diante deles, uma página em branco que Deus queria começar a escrever com liberdade, Diego. Só que o medo deles estava fazendo eles desejar o passado. Escute, talvez muitos estão hoje olhando para situações como essa e dizendo: era melhor antes. Era melhor o que eu vivia. Quando eu não estava na presença de Deus, eu já ouvi isso tantas vezes. Quando eu não estava na presença de Deus, ou seja, eu estava escravizado pelo Satanás. Eu ia para a condenação eterna. Eu ia para a eternidade longe de Deus e estou dizendo, era melhor, porque parece que eu não tinha tanta prova. Parece que eu não passava por tantas tentações. Era muito melhor naquela época que eu bebia e eu saía de casa na sexta, voltava no domingo, nem lembrava como eu chegava em casa. Eu estou falando de mim, eu fazia isso. Você acha que isso é vida? Antes era melhor, pelo menos eu sabia o que esperar, pelo menos eu já tinha o controle. O passado, longe de Deus, na melhor das hipóteses, é uma cela confortável. O passado, longe de Deus, na melhor das hipóteses, é uma cela confortável. O povo está com medo. Mas além disso, além de o medo fazer parecer o passado melhor, escute, o medo nos faz duvidar do propósito de Deus. Olha o que eles dizem: não havia sepulcros no Egito, Moisés, para você fazer a gente vir para cá? O medo nos faz duvidar do propósito de Deus. Deus fala com a gente, Deus nos dá uma direção, Deus está apontando o caminho, mas a gente, por causa do medo, duvida do propósito. Porque a palavra de Deus aqui para eles era: acabou a escravidão. Acabou esse tempo de dificuldade, acabou, agora é um novo tempo. Havia uma página, meus amigos, em branco, mas o povo, o texto diz, que eles estavam com tanto medo, que eles estavam interpretando, Ramon, a liberdade como uma destruição. Veja, amigos, Deus é bom, sim ou não? Deus é bom mesmo? E por que a gente tem tanta dificuldade de se entregar aos seus propósitos? Você acha que você planeja melhor que Deus? Seja sincero. Você acha que você faz planos melhor do que Deus? Não. Não fazemos, meus amigos. Isaías 55 diz: porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos, e os caminhos de Deus são melhores do que os nossos. O povo, por causa do medo, eles estavam duvidando do propósito de Deus. Deus tinha um novo tempo, Deus tinha um novo caminho, e eles estavam dizendo: não havia sepulcros lá no Egito, onde nós pudéssemos morrer. Olha isso. Mas o que mais? O medo tenta impedir o novo de Deus. Olha eles dizendo no verso 12: Moisés, por que você não nos deixou servir aos egípcios? Deus estava chamando eles para um novo tempo, e eles dizendo: Leandro, não, mas a gente quer voltar a viver o que vivíamos. E quantos de nós não estamos assim? A gente passa uma frustração, a gente passa um tempo de dificuldade, de pressão,
Vou largar tudo. Aqui não tem ninguém que falou isso. Vou largar tudo. No ministério, então, meu Deus, eu vou dizer, eu vou levantar duas mãos. Senhor, vou comprar passagem só de ida. Né, meu amigo? Quem já assumiu liderança, tem aqueles momentos que aparecem umas trevas no caminho. Aí você fala, em dezembro eu entrego. Não é assim? Vou declinar. Ai, líder, estou fora. Só que eu estou no sal, porque não tem como entregar em dezembro. O medo, escute, tenta nos impedir viver o novo de Deus. O povo aqui expressa o desejo de voltar ao velho ciclo, recusando o novo de Deus. Então, nessa noite, pense na sua vida como essa página em branco. Deus quer escrever a nossa história. Deus está tentando escrever a nossa história. Quando a gente olha os Salmos de número 139, diz que os nossos dias todos estão escritos no livro de Deus. Há uma biografia escrita por Deus, e há uma biografia escrita por nós. E muitas vezes nós estamos querendo rejeitar a biografia de Deus. Então, diante dessa cena, Deus os chama a confiar. Deus está dizendo, confia em mim, deixa eu conduzir a sua vida. Irmãos, por favor, amigos visitantes que estão aqui, deem uma olhada nesses 11 meses deste ano. Veja se em algum momento você deixou Deus preencher a folha. Veja se em algum momento desses 11 meses, veja se em algum momento dos últimos 5 anos, dos últimos 10, dos últimos 20, talvez da sua idade, o meu, 48. Pensa. Eu tentei escrever a minha folhinha por 22 anos, e eu vou dizer para você, foi só tragédia. Não compensa não. Pensa num negócio estranho, que eu fazia um plano, 1 dava certo, 10 dava errado. Talvez é assim que está a sua vida. Então hoje Deus, diante do novo, porque o mar era a página em branco diante da qual, se eles atravessassem, Deus, Daniel, começava a escrever a história. Só que muitos diante disso estavam querendo fazer o quê? Não, bora viver a história que a gente já conhece. Bora viver o que a gente já viveu até aqui. Então hoje Deus está nos colocando diante de um novo tempo. Quem se rende ao medo pode até encontrar atalhos, mas desperdiça o destino. Diante do novo, Deus nos chama a confiar, mas também diante do novo, Deus nos chama a permanecer no centro da sua vontade. O texto, quando eles começam a reclamar e dizer, Moisés, o faraó está vindo, nós vamos morrer, e eles começam a encher a paciência de Moisés. Moisés chega e fala, gente, calma, não tenham medo, confiem no que Deus falou. Será que Deus tirou a gente do Egito para morrer aqui diante desse mar? Você acha mesmo que Deus já fez tudo o que fez na sua vida para te abandonar no meio do caminho? Você acha mesmo, e eu não estou dizendo com isso, escute bem para não ficar dúvida, eu não estou dizendo com isso, que Deus vai fazer tudo o que pedirmos, irmão. Tem coisas que Deus não vai fazer. Sim ou não? Não vai. Tem coisas que eu quero tanto que Deus faça, mas Ele não vai fazer. E ponto. E Ele não precisa me dar justificativa alguma. Um dia desse eu fui fazer uma visita, falei isso aqui na quinta, para uma pessoa que está com os dias contados, dado pelo médico. Eu entrei numa sala,
No Hospital de Santa Maria, muitas pessoas muito debilitadas, muitas em estágio terminal. Eu cheguei lá, eu orei, eu falei assim, Deus, antes de conversar com aquela pessoa, eu disse, Deus, me dá clareza para eu estar sensível à sua voz. Porque se o Senhor me der uma palavra de cura, eu vou lançar essa palavra de cura e esse cara vai ser curado. Porque nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente quer tanto que a gente fala o que Deus não falou. E isso é um problema. A gente movido pelo desejo, pela vontade de ver, né? Aquela pessoa se restabelecer, Silvana. E aí Deus está falando que vai curar. Eita! Nós já vimos situações, amigos. Pensa nas situações difíceis. E eu orei, Deus, eu quero ouvir só. E nada. Deus, ó. E o que eu fiz? Cheguei lá, acolhi a pessoa, ouvi, conversei mais de 1 hora com ela, contou a vida e tal. E eu falei, tem alguma coisa que o senhor gostaria de pedir? Desculpa. Tenho, pastor. Eu quero que o senhor ore a Deus para que eu viva mais. Falei, pronto. Apresentei a oração. Mas eu tinha orado para Deus falar algo. Deus não falou. Tem coisas que Deus não vai fazer. Eu me lembro que um dia viajamos para a praia. E eu estou precisando de uma viagem. Estou aceitando, além de cama, geladeira, essas coisas, estou aceitando viagem também para a praia. Viu, irmãos? Aí, Elton, viajamos, né? Acho que foi no ano passado, se eu não me engano. Aí eu tinha um óculos que eu gostava, tal. Aí a gente estava lá na praia, brincando ali e tal, e aí a onda veio e levou o óculos. Pensa, eu fiquei muito chateado. Aí, Isaac, eu parei, os meninos foram, até que os meninos foram andar e tal, e eu parei. Fiquei parado lá até, o que você está fazendo aí? Eu orei, Deus vai trazer o óculos de volta. Foi. Deus vai trazer. Eu senti. Sabe aquele sentir de mim mesmo? Sabe aquele arropeio assim que você fala, é Deus. É não, irmão. Tem hora que é só você mesmo. Irmão, eu fiquei uns 30 minutos. Eu ainda fazia assim, ó. Tipo. Sabe o que é que eu ganhei? Uma insolação. Foi essa a resposta. O pessoal lá curtindo, Gabi, e eu lá parado. Veio. Deus vai trazer na próxima onda. Irmão, talvez esse óculos esteja lá no Havaí, na África. E Deus, rapaz, eu tenho tanta coisa para cuidar e tu tá achando que eu vou... Se liga, ué. Você está entendendo, irmãos? Ó, Deus aqui está dizendo para mim e para você, diante do novo, além de não se deixar vencer pelo medo, Moisés fala assim, não temam, estejam quietos e confiantes no que Deus vai fazer. Não é, ele está dizendo, não saiam preenchendo a folha, esperem a direção do próximo passo, é isso que Moisés está dizendo. Antes de Deus abrir o mar, Ele vai dar instrução para você. Antes de Deus abrir o mar, Ele vai dizer como que Ele quer. Antes de nós colocarmos o nosso pedido, talvez seja sábio dizer, Senhor, já tem anos que eu estou começando a minha folhinha, mas agora a primeira linha eu vou deixar para o Senhor preencher. E pode ser que Deus chegue para as nossas listinhas e faça o quê? Deus já rasgou umas listinhas minhas, eu fiquei tão chateado, irmãos. Mas é o melhor para nós, sim ou não? É ou não é, irmãos? É o melhor para nós. Então agora ele diz, permaneçam, fica firme, confie no caráter de Deus. Confie no caráter desse Deus que é bom e deixa Ele começar a conduzir de verdade, irmãos, o próximo passo da sua vida. É essa mensagem que eu tenho para você nessa noite. Nós estamos muito cansados, exaustos, porque nós não estamos contando com Deus. Nós estamos fazendo tudo do nosso jeito, querendo que Deus valide apenas. Tem coisas que a gente ora, busca e Deus valida, mas tem coisas que não estão no propósito de Deus.
Então aqui Moisés fala para eles assim, ó, fiquem firmes, confiantes no caráter de Deus. Olha o versículo 13, a primeira parte, não tenham medo, fiquem quietos, esperem, não se movam, não se precipite. Eu não sei o que você está passando, mas a resposta é, não se precipite. Aguarde a resposta de Deus. Espera a direção de Deus. Se Ele ainda não respondeu, não entendam o silêncio como uma aprovação. Ah, pastor, mas quem cala consente. É? Vai quebrar a cara. Deus está colocando uma página em branco diante deles e diante de nós, mas Ele diz, olha, antes de eu abrir o mar, eu preciso que vocês aguardem o próximo passo. Mas além disso, o texto nos ensina a colocar a fé em prática, para enxergar o invisível. Olha a parte B do versículo 13, Moisés fala, não tenham medo, fiquem quietos e vejam o livramento que o Senhor vai dar. Olha lá, vamos ver, está ali? Não, é o capítulo 14, né? É o capítulo 14, verso 13, isso. Olha lá, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o quê? O livramento que o Senhor lhes fará. Olha o que Moisés, o povo está querendo voltar, e Moisés está dizendo, gente, não volta não, espera o livramento. Vejam, isso aí é o que? Fé, Leuton, fé. Porque Hebreus 11:1 diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Moisés está dizendo, exercitem a fé. Irmãos, a igreja inteira caminhou por fé, o justo vive pela fé. Será que nós agora vamos achar que Deus inventou um outro caminho? Moisés está nos chamando a colocar a fé em prática. Ele está dizendo, olha, aprendam a enxergar o invisível pela fé. O que você vê pela fé determina o caminho pelo qual você anda. Mas além disso, Deus, diante dessa situação, no versículo 15, Deus diz, Moisés, por que clama a mim? Então primeiro Deus diz, confiem no meu plano. Depois Deus diz, esperem a próxima direção, esperem o próximo passo. E agora no versículo 15, ele diz, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Diante do novo, Deus agora diz, avança. Avança, Deus não manda retroceda. Ah, pastor, mas se eu souber o que eu estou passando, o que eu passei, não sei o que, irmão, nada disso foi segredo para Deus. E eu não estou sendo insensível não, só que tem hora que a gente precisa dar o desfibrilador para você acordar e avançar. Não é um ato de coragem desistir, abandonar, porque te chatearam, porque a vida é um desafio. A vida é um desafio. Eu estava estudando agora à tarde um pouco do livro de Neemias, na verdade lendo um esboço de uma pregação, que eu preguei em 2019 sobre o livro de Neemias. Um dia, se Deus permitir, eu quero pregar aqui de novo. Não sei se você lembra dessa, uma pregação maravilhosa. Neemias, pensa um texto lindo. E quando você olha a história de Neemias, aquele homem extraordinário, que sai do palácio, vai para Jerusalém, 1.500 quilômetros de distância, para reconstruir os muros, os portões da cidade, e você vê o tanto de oposição que Neemias teve que enfrentar. Começa com 2, vai para 3, vai para 5, depois é uma multidão. Então, irmãos, Deus está dizendo para mim e para você, diante do novo, Deus nos chama a avançar.
Porque clamas a mim, diga aos filhos de Israel que marchem. Eu quero dizer para você, não é hora de desistir não, é para avançar, irmãos. Avançar e viver o que Deus tem para a sua vida. Está muito cansado, dá uma descansada. Porque o cansaço nos engana. Assim como o medo nos engana, o cansaço excessivo nos engana também. Mexe com os nossos sentimentos. Eu estou muito cansado esses dias, sério mesmo. Eu fiquei 1 ano e meio conduzindo uma obra da reforma lá da minha casa. Pensa, o negócio foi desgastante. O Juninho está aí? Está ali. Aí ele, pastor, hoje ele foi lá pegar um negócio lá. Pastor, seu cabelo está mais branco. Eu falei, aqui ó, é a obra. Foi ou não foi, meu amigo? É, meu amigo. E aí você cansado demais, você começa a falar assim, eu acho que eu vou desistir. Eu acho que eu vou abandonar, porque não compensa. Entendeu, meu amigo? Vou entregar a liderança. Eu vou sair desse casamento. Eu vou abandonar meu emprego. Eu vou abandonar esse projeto. Eu vou abandonar não sei o quê. Não, irmão, Deus está dizendo, avança. Diante do novo, avança. Deus está escrevendo um caminho novo. Mas Deus espera deles o quê? A obediência. O que que Deus espera? A obediência. Nessa noite, meus amigos, há um plano perfeito de Deus, para mim e para você. Há uma folha em branco que Deus ele quer escrever. Mas cabe a nós, meu amigo Fred, decidir. Se nós vamos continuar com a autonomia escrevendo cada passo, ou se nessa noite a gente vai dizer, Deus, chega de eu ficar escrevendo tudo. Está aqui, Senhor. Escreve aí. Homem, mulher, jovem, adolescente, o chamado é para todos nós. Deixa Deus escrever sua história. Para de querer fazer do seu jeito. Para de querer ser autossuficiente. Para de querer ser independente. Não existe isso, irmãos. Nós dependemos de Deus. E como é lindo nós vivermos os planos de Deus. Dá uma olhada no que talvez hoje o que mais está te inquietando. Por favor, eu vou concluir com esse exercício. Por favor, pense no que hoje mais está te inquietando. Posso falar com tranquilidade que em mais de 90... Por favor, me ajuda alguém com as crianças, só para elas não ficarem... elas podem correr ali de boa, mas só não ficar gritando para a gente não perder a concentração. Alguém pode me ajudar com isso aí? Obrigado, isso. Obrigado. Já jogaram o laço ali. Brincadeira. Irmãos, não preste atenção não, aqui é 1 minuto só, vou terminar. O que é que mais está roubando seu juízo? O que é que está sugando você? O que é que está consumindo mês a mês a sua vida? O ano inteiro, se você parar, fala, puxa vida, caramba, já chegamos em novembro, eu nem vi, só concentrado nessa situação. Agora se pergunte, essa situação foi escrita por Deus ou foi você mesmo que escreveu? Essa é a reflexão dessa noite. Deixa Deus escrever sua história. Confia no caráter dele. Essa palavra é tão simples. O povo está diante da página em branco, o mar se abrindo e eles decidindo Daniel avançar, começa um novo tempo. Acabou. E olha o que Moisés disse: nunca mais vocês verão os egípcios. Olha a história do povo de Israel. Depois desse dia, quando foi que eles viram os egípcios? Nunca mais. Vieram babilônicos, assírios, filisteus mas egípcios, acabou.
porque Deus é fiel no que Ele fala. Então hoje, você jovem, deixa Deus conduzir sua vida. Homem, deixa Deus conduzir sua vida. Mulher, deixa Deus conduzir sua vida. Casal, deixa Deus conduzir a sua vida. Se coloque de pé para a gente concluir. Israel viu Deus abrir o mar. Passaram. E Deus começou a escrever uma nova história na vida deles. Quando Israel passou aquele mar, o passado foi enterrado nas águas, os inimigos foram vencidos e Deus começa a escrever uma nova história. Quando Deus abriu o mar, Ele deu ao povo um novo caminho. E se nós formos pensar na nova história que Deus quer escrever para nós, o nosso mar aberto se chama Jesus Cristo. Ali é o mar aberto que nos coloca diante de uma página em branco. Jesus Cristo é o mar que se abre, diante do qual, se nós passarmos, começa uma nova história.